7 minutos, vamos a Brasília agora. O João Pedro Melo está na linha com a gente para falar mais a respeito da repercussão do que foi já realizado nos Estados Unidos, a medida do governo de Donald Trump de taxar o aço brasileiro, por exemplo, em 25%. Já foram várias as medidas do Donald Trump, vários decretos assinados pelo presidente. Em poucos dias, ele assumiu no dia 20 de janeiro, e em poucos dias já assinou vários decretos, muitos deles relacionados à economia dos Estados Unidos e todos protecionistas. E um deles diz respeito à taxação do aço. O Brasil vende muito aço para os Estados Unidos. Isso vem repercutindo também aqui no Brasil, com declarações, inclusive, do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin. João Pedro Melo está com a gente e conta mais. João Pedro, boa tarde para você. É isso, Fábio. Boa tarde a você e a todos que estão nos acompanhando. A gente está de olho nessa questão ao longo de toda a semana, né? A gente falou disso segunda, falamos disso na terça, quarta, quinta e hoje. Por quê? Porque sempre tem um capítulo novo, né? O governo brasileiro, no entanto, não subiu o tom em nenhum momento. E a avaliação ainda é de manter cautela para evitar uma espécie de guerra comercial com os Estados Unidos. Essa decisão de diálogo ocorre depois do presidente Donald Trump anunciar a adoção de tarifas recíprocas contra países que taxam produtos americanos. Segundo a Casa Branca, o etanol brasileiro, por exemplo, entra no mercado americano com uma taxa de importação de 2,5%. O Brasil, por sua vez, está cobrando 18% sobre o mesmo produto exportado dos Estados Unidos. Esse memorando assinado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, prevê a igualdade de alíquotas cobradas por ambos os países. Ele admitiu que a nova política pode resultar em um aumento de preços ao consumidor americano. Só que ele defendeu a medida, dizendo que ela traz justiça no campo do comércio exterior. Essa é uma ideologia, um ponto que também está sendo seguido pelo vice-presidente, ministro do Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, o Geraldo Alckmin. Ele ressaltou que o Brasil não é um problema comercial para os Estados Unidos e que a balança entre os dois países é equilibrada e que deve ser mantida assim. A gente vai ouvir um trechinho do Alckmin. O caminho do comércio exterior é ganha-ganha, é ter reciprocidade, não é alíquota igual, né? Reciprocidade é você, onde você é mais competitivo, você vende mais, onde você é menos competitivo, você compra produtos que você não tem, se adquire. Essa é a regra e é nesse princípio que nós vamos trabalhar. Pois é, nesse princípio que o governo brasileiro tem trabalhado e tem apostado, né, que de repente essas taxações podem ser revistas pelo governo americano, assim como aconteceu no primeiro mandato de Donald Trump. Sobre essa situação, né, a gente teve já o presidente Lula falando, inclusive, que faria taxação recíproca caso recebesse uma espécie de taxação, dos Estados Unidos. Por enquanto, isso não foi adotado. Há um grupo de trabalhando, né, analisando a situação nos bastidores do Palácio Itamaraty para identificar como é que está essa questão da política externa e, obviamente, também no Ministério da Indústria, que é comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. E há também uma expectativa de que essas negociações avancem ao longo da próxima semana. Na Fazenda, o ministro Fernando Haddad seguiu essa mesma linha de Geraldo Alckmin, enalteceu a relação econômica entre Brasil e Estados Unidos e defendeu cautela, disse que vai esperar medidas concretas serem analisadas, serem de fato tomadas antes de que o Brasil possa tomar alguma decisão com relação a esse assunto. Volto com vocês no estúdio, pessoal. É isso, obrigado, João Pedro, pelas informações. Mas só para ressaltar, né, João Pedro, quando você falou a respeito do etanol, no momento em que Donald Trump avisava que tomaria esse tipo de medida, ele citou especificamente o etanol do Brasil, né? E isso, claro, atinge diretamente ao Brasil e certamente essa citação específica deve ter mexido um pouco mais aí com os ânimos no governo federal, né? Exatamente, foi isso, Fábio. Um detalhe que a gente tem que trazer também, né, é que ele falou especificamente do Brasil e muda um pouco a postura do governo brasileiro, que ao longo dessa semana, quando teve a taxação do aço, por exemplo, disse que não era uma decisão que atingia somente o Brasil, atingia outros países do mundo. Então agora a postura muda, né, com relação a essa situação e é por isso que o governo brasileiro está aí com cautela, mas buscando o que pode ser feito até o início da próxima semana. Vamos esperar para ver. João Pedro, obrigado pelas informações, direto de Brasília. Valeu, um abração. Trazendo os destaques para a gente, né? E como ele disse, Donald Trump toma essas medidas de acordo com ele, de acordo com o governo americano, para fortalecer a indústria norte-americana, especificamente agora falando sobre o aço, né? Mas talvez isso não aconteça de imediato. O CEO da Ford, 2 dias atrás, disse que essa medida
pode ser devastadora, inclusive, para as fabricantes de automóveis nos Estados Unidos, pelo menos num curto, num médio prazo. Então, talvez o tiro saia pela culatra nos Estados Unidos. Vamos acompanhar. E a palavra, como disse João Pedro, no Brasil é cautela. 2 horas 12 minutos.